Amigos, eu não ia fazer mais nada hoje, mais nada. Mas aí eu me deparei com uma matéria do Rodrigo Capello e eu falei assim, eu vou fazer um vídeo. Deixa ele se ajeitar aí, vai ficar aí mesmo, na frente da câmera? Vai, né? Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo, cara, porque é demais, cara. É demais. E eu comentei isso lá atrás. Eu comentei assim, esses jornalistas que estão falando hoje, influenciando e induzindo os sócios do Vasco e a torcida a acreditar no modelo de clube-empresa que nunca deu certo no Brasil, quando essa porra der merda, eles vão agir como se nada tivesse acontecido, nada. Vão fazer matérias baseado na desgraça atual e não vão se recordar, não vão nem pedir desculpa pelas matérias feitas lá atrás. Porque aí é tiro no pé, né, cara? Os caras são formadores de opiniões. Bem diferente de um youtuber, uma determinada pessoa que está aqui somente nas mídias sociais e que, de repente, por um motivo ou por outro, apoiou tudo isso. É diferente de um Zé Colmeia, de um Mário Coelho, de um Dieguito, de um Lucas, lá do canal Gigante Vasco. Calma, Lucas. Mídia convencional, visto por milhões e milhões e milhões de brasileiros. E aí, se você pegar o exemplo do Vasco e levar isso para outras áreas, você vê o estrago que essa Rede Globo faz no país, cara. Porra, é um estrago, irmão. Vou ler uma matéria aqui do Rodrigo Capello e depois eu vou colocar um vídeo que eu fiz há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Eu não vou ficar aqui parando toda hora e falando, porque senão o vídeo fica 40 minutos. Vou deixar você analisar, irmão. Vou ler o que ele falou e depois eu vou colocar um vídeo de 2 anos atrás. Rodrigo Capello sempre apoiou a SAF toda vez que a oposição tentava fazer com que isso tivesse mais transparência e um debate mais amplo, ele vinha e criticava, usando de política até mesmo nas suas colunas lá do Globo. Chamou os torcedores que acreditaram num candidato, que foi o Levin, de seita. Amigos, o tempo mostra sempre a verdade. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem para onde fugir. E se esse cara tiver um pingo de vergonha na cara, que eu duvido muito, mas se tiver 1% de vergonha na cara, deve ter sido difícil para ele escrever esse texto. Mas enfim, vamos lá. O Globo, Rodrigo Capello. Vasco vence, mas futuro da 777 é sombrio no clube. Acusada de fraude nos Estados Unidos, dona da SAF só precisa vacilar uma vez para que o clube associativo tente retomar o futebol. Vascaíno não tem um dia de paz. Quando não há partidas para se preocupar com o resultado, tem notícias sobre o que acontece nos bastidores. E hoje, perdoe o colunista, se não escrevo, sobre a vitória em São Januário. É que a 777 Partners está sendo acusada de fraude em Nova York. A SAF Cruz Maltina caiu em tremenda incerteza sobre seu futuro e a Associação Civil, o Clube de Regatas Vasco da Gama, está doida para recuperar algum protagonismo. Precisamos entender a acusação. Digamos que o meu sobrinho deseja inaugurar uma frota de carros de jornalistas famosos. Eu mesmo não tenho um puto no bolso, então pego dinheiro emprestado com Martim Fernandes. Vou até o Lédio e compro o carango dele. Na sequência, vou ao banco e pego mais dinheiro emprestado, dando como garantia de pagamento o carro do Lédio. Então, vou até Marcelo Barreto e dessa vez compro o dele. Chega um dia que a minha ambição é tamanha que eu me meto na cabeça. Chegou a hora de comprar a máquina do Gustavo Poli. Sabe como é? Carro de diretor da Globo custa caro. A família dele precisa aprovar. Eu pego mais dinheiro emprestado e dou tudo o que eu tinha em garantia. A grana do Martin, os carros do Lédio e do Barreto. Qual é o problema? Todo mundo reclama. Os ativos já tinham sido dados em garantia antes. Daí a alegação de fraude. No lugar de carros, companhias do grupo americano, inclusive clubes de futebol. Em vez de jornalistas, seguradoras e investidores. Se a 777 praticou o esquema, como acusa a Lineal Capital, resta aguardar a investigação e o julgamento do caso na justiça americana. Por enquanto, o ponto de interrogação está na postura que a 777 vai adotar em relação a 2 questões.
O grupo continuará no futebol ou venderá seus ativos? E qual será sua postura pública diante do que está exposto? Em dezembro, intermediários levaram à cúpula da 777 sondagem de investidores interessados em comprar o Vasco. E não estou falando da Crefisa. Os americanos não quiseram nem ouvir a proposta, pois ainda queriam ficar no futebol por mais tempo. Hoje talvez o cenário tenha mudado. A imprensa estrangeira tem debulhado o mal explicado negócio do grupo, e a opinião pública brasileira quer vê-la no inferno por causa do péssimo futebol apresentado. Galera, só um parênteses aqui, o Josh Vander já tentou vender parte das ações, não do Vasco, não do Standard Liège, não do Red Star, mas de todo o grupo 777 Futebol Group para outros investidores, a que ninguém quis ainda. Já sobre o posicionamento perante o público, é de se esperar que a SAF não faça e não diga nada. Don Dransfield, o executivo que apita mais alto na estrutura profissional, aprendeu no City Futebol Group, seu empregador anterior, a ignorar a opinião pública até o fim, mas devo dizer que a 777 não equivale aos Emirados Árabes. A alegação de soft power é menos danosa do que a acusação de fraude, e a oposição não é como a existente no Brasil por parte da associação. A 777 precisa vacilar só uma vez para que o CRVG retome o futebol. Seus dirigentes já estão na imprensa, com declarações hostis. Ele já tem aliados entre advogados e juristas, à espera por um deslize. Ele já tem o apoio da torcida de comunicadores. Um monte de gente tem usado a credibilidade de Pedrinho para, sem mostrar a cara nem declarar seus interesses, jogar querosene na fogueira. Vascaíno não tem um dia de paz, e pelo jeito não vai ter tão cedo. É inacreditável, meus amigos. Vamos ver aqui uma matéria dele lá atrás. Por que vender o Vasco? Por Rodrigo Capello. 1 de agosto de 2022. Não vou ler ela toda, vou deixar na descrição do vídeo o link para se você quiser ler. Mas vamos lá, olha só. A 777 se dispõe a arcar integralmente com a dívida do Vasco, hoje para lá dos 700 milhões. A 777, não é a Vasco SAF não. A 777. Os americanos também prometem investir outros 700 milhões em 3 anos. A gente já viu que esse valor aqui, 2 aportes estão sendo usados para sanar dívidas também, tá? A gente já viu que até mesmo o empréstimo ponte foi usado para pagar dívida, que foi o RCE. Caiu por terra tudo aqui. Significa que haverá reforços e aposta em infraestrutura, senhor, como estádios, centros de treinamento. Foram muitos planos econômicos frustrados até aqui, de gente que achava que conseguiria chegar a esses números por vias ordinárias. Acabou a paciência para crer nesses mesmos políticos. Daqui vem as narrativas, os políticos, político. A venda do futebol Cruz Maltino para americanos não bate com a vocação do clube. O Vasco deveria ter sido do povo e para o povo, alavancado por sua enorme torcida, exemplo de administração com raízes democráticas. Tomado por indivíduos tacanhos e apegados aos seus pequenos poderes, estou falando que ele usa sempre de política para falar do Vasco, não foi e improvavelmente será. Então, que seja assim. Por que vender o Vasco para a 777? Que seja assim. Uma empresa de propriedade e capital estrangeiros, sem oba-oba, sobre o que será o futuro sob seu comando. Mas, sem oba-oba, mais oba-oba do que vocês fizeram, sobre o que será o futuro sob seu comando, mas com a esperança de recolocar o gigante em seu lugar, enfim, para o povo. O Vasco Associativo falhou miseravelmente. Meu pai amado. Não só hoje, faz mais de 2 décadas que o clube vem sendo apequenado. Por que vender associado, torcedor do Vasco? Vasco é dos vascaínos, sempre foi. Por que passar isso para as mãos de um americano? A esperança de recolocar o gigante no seu devido lugar. Enfim, para o povo. O povo deu o futebol do Vasco para um grupo de americanos explorar e lucrar. E ele disse lá atrás que a esperança de recolocar o Vasco no seu devido lugar. Enfim, para o povo. Irmão, tu é muito sujo, cara. Tu é muito sujo, seu bela saco do caralho. Sujo. E aí, essas narrativas são usadas por influenciadores do Vasco hoje, tá?
influenciadores que sempre foram contra a Globo, Flapress, e hoje eles usam os argumentos da Globo para justificar a venda do clube. Ou para alfinetar os políticos do Vasco. Eles usam 20 anos, 24. Seu Léo Pix, vou falar juntinho, do Léo Pix e do Lucas. Vou falar amanhã num vídeo, se Deus quiser e eu conseguir fazer, dos dois L. Lucas e Léo Pix. 2 L, vou falar dos dois. Já falou que é 24 anos. 24 anos, que desgraça, o caralho. Atualizou, né, Léo Pix? Tá certo, tá certo. Até 2020 era 20 anos, mais 4 anos, 24, né? Tá certo, Léo Pix. Pilantra. O pirana do caralho. Então, usam a narrativa deles. Quando você fala que o Vasco tá fudido há mais de 20 anos, você tá usando a narrativa da Globo. Quando você fala que os políticos fizeram isso, você tem que citar os nomes dos políticos que fizeram isso. Quem fez isso foi o Move. Desde que essa desgraça existe, sempre quiseram foder o Vasco. Só não conseguiram antes porque a gente tinha uma figura totalmente voltada para o Vasco. Ah, era autoritário, precisava ser. Acabou essa figura, olha como o Vasco está hoje. Olha o que fizeram com o Vasco. Irmão, venderam o Vasco. Venderam. Mas vamos lá. Não quero ficar aqui até amanhã. Não quero que o vídeo seja longo. Mas vejam agora esse vídeo. Essa chacota que eles fizeram antes do Vasco ser vendido. Quando a oposição do Vasco, na figura dos camisas negras, colocaram um panfleto falando exatamente o que está acontecendo hoje. Vamos lá. Trâmite político da transformação em SAF dentro do clube. Né? Não tem um cara lá que tem a caneta na mão e diz, bom, agora é SAF, o dono é o Ronaldo, o dono é o John Textor, é a 777 e acabou. Não é isso, né? Tem que passar por uma discussão interna que nem sempre é fácil, né? A gente tem até uma imagem para mostrar aqui, Capelo, de um folheto que está sendo distribuído no Vasco com motivos para dizer não à SAF, né? Tem umas coisas inacreditáveis aí. Pois Tem uma, daqui eu não estou conseguindo ler, mas eu já li antes. Dono fala... Para mim, o que exemplifica aí, o que isso significa? Aquela discussão que a gente teve lá atrás, que o Vasco vai ter debate internamente sobre a SAF, só o folheto diz que sim. Agora, o folheto diz mais. O folheto diz que talvez esse debate não vai ser talvez não, com certeza não vai ser de qualidade e que talvez ele está sendo proposto por gente que não está com interesse pro bem do clube. Fala, por exemplo, o nível da discussão é dono. O dono pode ser qualquer um, inclusive flamenguista. Não é discussão adolescente sobre não, futebol. E até o dono atual tá errado. Dono hoje, vascaíno. Não é verdade. já começa com uma informação. Não é verdade. Os vascaínos não são donos do Vasco. Os donos do Vasco são sócios do Vasco. Sim, e isso não se aplica só ao Vasco, não, né? Isso se aplica a vários outros clubes, não é só uma questão interna. E aí coloca isso, como se a SAF, o dono pode ser inclusive um flamenguista. Se foi esse o nível do debate, se foi assim, não é inacreditável, assim, inclusive que use técnico, porque eu tenho a obrigação de ser bem informado sobre isso, você tem. O torcedor que está ali não necessariamente tem, são níveis diferentes de que se envolvem com o futebol. Tem torcedor que só quer ir pro campo, ver o jogo e mais. E aí você... De preferência de um time bom. De preferência de um time bom. Já que ele vai pagar ingresso pra ver. Isso é desinformação. Isso é desinformação. Não, então, e aí imaginar a seguinte situação, que um rubro-negro, torcedor de outro time, vá comprar o Vasco, gastar milhões para destruir o Vasco. Sim. Ele vai pegar o dinheiro dele, vai enterrar no negócio para destruir. E assim... É um nível de discussão que não dá nem para começar, né? O importante aqui é falar que eu não sou contra, ninguém é contra ao debate, né? A SAF tem que ser debatida... Mas não na quinta série. Não na quinta série, tem que ser debatida em alto nível. Inclusive, esse processo ser mais democrático no Vasco, o Botafogo, por exemplo, estava enfiado dentro de um fundo do poço, que esse debate nem conseguiu acontecer no Botafogo. Foi aprovado com 97,5%, porque o clube não tinha desespero total. Isso poderia significar mais democracia ali, mas não, por enquanto, pelo que a gente viu aí no início, está significando desinformação e um debate muito raso. Mais ou menos no nível do debate político da sociedade brasileira hoje, né? Principalmente o que circula aí. Esse país é uma grande quinta série. Pela internet.
Capello, o que tem ali, pelo que a gente entendeu, então, é muito mais desinformação do que uma tentativa de esclarecer a situação da SAF para o torcedor do Vasco, né? É uma tentativa de manipulação, Barreto, é uma tentativa de desinformar as pessoas propositalmente para que se faça uma grande confusão e assim o processo não vá adiante. A gente já disse aqui na redação que esse processo seria de guerrilha. O que está acontecendo hoje é guerrilha. E até vocês fazem a metáfora da quinta série, eu diria até que é mais sério, porque essa guerrilha, ela envolve várias questões. Ela envolve a construção de um mito, de um salvador da pátria, que está na figura do Levinciano. Ela tem também uma questão de perseguição a jornalistas, perseguição a qualquer um que tente levar esse assunto, né, esse debate de uma maneira correta. Você tem ataques à Globo, inclusive, teorias da conspiração. Qual é o interesse que a Globo tem em apoiar a SAF do Vasco? Como se a Globo tivesse apoiado de qualquer maneira. Então, é um processo que está sendo levado todo de maneira muito suja, muito baixa, como é peculiar da política do Vasco. E aí a gente pode pegar alguns itens aqui desse panfleto e explicar um pouco melhor para o torcedor por que isso é desinformação. O primeiro item, está muito claro, vocês já mataram. O atual dono do Vasco não é o torcedor. O atual dono do Vasco é a Associação Civil Sem Fins Lucrativos Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem uma quantidade de sócios e, por sua vez, de conselheiros beneméritos, os grandes beneméritos. Essas pessoas acham que representam a torcida do Vasco, mas elas não representam, porque se representassem, não teriam falido o clube, como é a atual situação. Então, o primeiro ponto fundamental é entender que o atual dono do clube não é o vascaíno. Né? Você pode até achar ruim que isso passe para um dono, que seja um americano, que possa... seja o flamenguista. Tem riscos, é lógico. Tem riscos esse processo, Barreto, e se a gente quiser debater isso em alto nível, traz o Irlan Simões, tem um advogado Luciano Mota, você tem várias pessoas que se colocam contra a empresa e também a favor da figura associativa. Dá para fazer esse debate em alto nível, mas a decisão aqui não é fazer isso. Programa do sócio-torcedor, hoje é do Vasco, amanhã passaria a ser da empresa. Não, hoje ele não é do Vasco, hoje ele é da Associação Civil Sem Fins Lucrativos do Vasco, com essas pessoas que fizeram horrores com o dinheiro do Vasco, com o dinheiro do sócio-torcedor todo esse tempo. Então é mais uma vez a tentativa de se colocar como eu sou o Vasco, eles são os compradores que vêm de fora para detonar o clube, o que é mentira, é enganação. Né? Aí tem uma questão aqui também, objetivo do Vasco hoje, títulos, objetivo do Vasco SAF, lucros. Isso é uma infantilidade, isso é uma tontice tão grande. Só para a gente olhar para a Europa, na Itália todos os clubes são empresas, na Espanha todos os clubes, exceto 4, são empresas, na Inglaterra todos são e sempre foram empresas, na França todos são empresas. Então você vai me dizer que na primeira divisão, para a gente ficar num universo aqui de cerca de 80 clubes, todos eles estão buscando lucros, dividendos, uma historinha que parte dessa oposição do Vasco que não sabe sequer como funciona o negócio do futebol no mundo. É lógico. Tem no mínimo uma curiosidade aí, né, Capello? Disso. Esses clubes que estão recebendo grandes investimentos na Europa, curiosamente conquistam títulos, né? Coisa que o Vasco está há algum tempo sem conseguir. E quando esses clubes que recebem investimentos da Europa, no raro momento que enfrenta clubes sul-americanos que não recebem esses investimentos, o que acontece? Ou que recebem, né, no caso dos endinheirados que ganham a Libertadores, que ganham com assoviando dos clubes brasileiros num desequilíbrio que marca o futebol mundial hoje. Assim... Pelo amor de Deus. Não, e eu, como editor de um jornal impresso, não posso deixar de falar que a diagramação do bilhete é péssima, mas o conteúdo conseguiu ser pior. Quer avançar, Capello, ou já está bem exemplificado aí o que representa esse folheto distribuído ao torcedor do Vasco? A gente já falou bastante, mas só para colocar um último item, né, que eu quero que o torcedor entenda esse panfleto. Né? Não basta a gente dizer que é mentira e desinformação. Por que é? Tem aqui a questão dos investimentos. Hoje, como é que o Vasco faz seus investimentos? Aí eles dizem aqui, por meio de premiação, patrocínio, ingresso, venda de camisa, como sempre foi. Puxa, tá dando super certo, viu? A receita do Vasco está sobrando bastante para fazer investimento, a gente percebeu isso nos últimos 20 anos. E aí, na frente, eles colocam assim, como seria no Vasco SAF? Usa as mesmas ferramentas, o dinheiro novo é pouco e diluído ao longo de vários anos. São 700 milhões de reais em 3 anos. O Vasco não tem a menor condição de conseguir 700 milhões de reais para investir na empresa, em centro de treinamento, em jogador, no desenvolvimento do clube, para recolocar o clube na prateleira que deveria estar. Não tem a menor condição de conseguir esses 700 milhões em 3 anos se não for por esse modelo. Então, assim,
quer discutir, quer debater, quer achar ruim, quer ver riscos. Outra questão que é muito maltratada, que não está nesse panfleto, mas o Roberto Monteiro, que é um dos integrantes dessa oposição do Vasco, coloca, é de que esses donos americanos eles vão poder mudar as cores, os símbolos, questão básica que a gente já esclareceu aqui várias vezes nos processos do Botafogo, do Cruzeiro, desde que a associação mantenha uma participação no capital dessa empresa, e vai manter, porque a previsão é de 30%, ela consegue vetar qualquer mudança. Então, percebe, essas pessoas elas vão plantando mentiras, medos, teorias da conspiração para tentar destruir o debate correto, idôneo dessa questão, porque assim, se o torcedor ficar com dúvida, ele vai dar um pé atrás e não vai querer mais tratar ou aprovar essa situação. Uma discussão muito mais técnica, na qual o Capello tem muito mais lugar de fala do que eu. Mas é apenas bom senso. Você parar para pensar que uma pessoa vai botar um dinheiro num lugar e vai fazer o quê? Vai demolir São Januário e fazer um estacionamento? É isso, por exemplo? Não, então, existem casos extremos, como o bilionário do Sudeste Asiático que comprou o Cardiff e ele mesmo disse mudou de azul para vermelho. E eu posso estar confundindo, pode não ser o Cardiff também, mas tem um caso no futebol inglês, no caso, a gente chama de futebol inglês, mas estamos falando do país de Gales, que é tudo ligado, né? De um bilionário que chegou, que trocou o símbolo de andorinha para dragão, trocou a cor de azul para vermelho, e aí o torcedor ficou revoltado, porque estava... Né? Sim, há casos que... É o Cardiff mesmo. Então, esse é o exemplo do que deve ser evitado, né? E aí, normalmente, quem está fazendo o terrorismo quer dizer que assim, é isso que vai acontecer. É o exemplo do que deve ser... chega, né, galera? Chega. É o exemplo do que deve ser evitado. Deve ser evitado. Mas não aconteceu? Ele não acabou de citar um caso? Os caras sabem nem o que eles falam, cara. Eles são um bando de pela-sapo, estão tudo com interesses aí escusos, interesses sombrios, sabe? Coisa que eu acho que a gente ainda vai ter noção disso tudo mais na frente. A gente ainda vai ter noção disso tudo aí mais na frente. Pela Saco citou os clubes franceses, ingleses, italianos e espanhóis. Em todos esses países que ele citou, lá os clubes viraram SAF, não porque quiseram, porque foram obrigados por lei. Tirando na Inglaterra, que desde o século passado eles já são clube-empresa, já nascem clube-empresa. Outra coisa, Real Madrid acabou de eliminar PSG. Real Madrid é um clube associativo. Você vê que eles comparam os clubes de fora com os clubes aqui do Brasil. É sacanagem, né, cara? É muita sacanagem. Tem que comparar um com o outro lá, não aqui, pô. Não aqui. Aqui a gente vai ter essa comparação daqui a um tempinho, 1, 2 anos. Quando a SAF tiver, a gente vai comparar clube associativo com as SAF. Já se pode comparar, né? Porque Vitória, Bahia, Figueirense, Cuiabá, Red Bull, essas porras já são tudo SAF. Não ganham porra nenhuma. Quem ganha são as associações. Teve mais coisa que ele falou que eu queria citar aqui, mas eu esqueci. Por isso que eu paro o vídeo toda hora.